A maioria dos traders se sente confiante no momento em que abrem múltiplos time frames. O gráfico diário lhes dá uma noção de direção. O gráfico de 4 horas adiciona estrutura. O gráfico de 15 minutos fornece o ponto de entrada. Tudo começa a aparecer alinhado, organizado e sob controle. Parece um sistema, parece precisão. E é exatamente aqui que a ilusão começa, porque o que os traders chamam de confirmação muitas vezes é apenas um acordo em camadas que eles acham que estão vendo. Quanto mais time frames eles adicionam, mais convencidos ficam de que entendem o mercado. Mas na realidade, eles não estão aumentando a clareza. Eles estão aumentando a complexidade. Cada time frame introduz uma nova narrativa, uma nova interpretação e uma nova oportunidade de enxergar algo diferente. E em vez de eliminar a incerteza, esse processo silenciosamente a multiplica. Mas a estrutura faz com que pareça seguro. Parece que eles fizeram o trabalho, que analisaram o suficiente, que a operação agora está justificada, e essa certeza emocional é perigosa porque esconde o fato de que nada está realmente definido. Sem regras, sem hierarquia, sem fiscalização, apenas a ilusão de controle construída sobre perspectivas empilhadas que podem se contradizer a qualquer momento. E o trader ainda não vê o problema porque tudo ainda parece certo. O problema se torna aparente no momento em que os gráficos deixam de concordar. O gráfico diário mostra um movimento de alta nítido, estrutura forte e direção clara. Parece óbvio, mas aí você chega ao 4H e o mercado está se movendo lateralmente, comprimindo sem fazer nada. Ao analisar o gráfico de 15 minutos, a tendência parece baixista, com quedas acentuadas, máximas mais baixas e impulso para baixo. E de repente, a clareza desaparece. Agora o operador é forçado a tomar uma decisão para a qual nunca foi treinado. Qual o prazo ideal? Você confia no gráfico diário por ser de um período maior, ou reage ao gráfico de 15 minutos por ser mais preciso, ou você fica no meio esperando que tudo se alinhe magicamente? Porque não existem regras para resolver o conflito. O investidor começa a escolher em que acreditar. Eles começam a priorizar o período de tempo que favorece a operação que desejam realizar. A tendência de alta é reforçada pelo gráfico diário. A hesitação é justificada pelo gráfico de 4 horas, a entrada é forçada pelo gráfico de 15 minutos. 3 histórias diferentes, uma decisão e nada disso é estruturado. Então, o que antes parecia confirmação agora é uma contradição. O que parecia precisão agora é confusão. E em vez de reduzir o risco, múltiplos períodos de tempo só criaram múltiplas formas de estar errado. Mas o trader ainda acredita que a resposta está em algum lugar nos gráficos, então continua cavando mais fundo, trocando de períodos de tempo, buscando uma convergência que nunca realmente chega. E essa é a parte que a maioria dos traders nunca vai admitir. Eles não estão usando múltiplos períodos de tempo para encontrar a verdade. Eles estão usando esses períodos para justificar uma decisão que já tomaram no momento em que sentem que o preço deve subir ou descer. O processo já não é mais análise, torna-se validação. Eles percorrem os períodos de tempo não para entender o mercado, mas para encontrar algo que concorde com eles. Se o período de tempo maior não apoia, eles descem para um menor. Se o período de tempo menor parece confuso, eles afastam o zoom. Se nada se alinha, eles esperam não por estrutura, mas por algo que pareça bom o suficiente para agir. E eventualmente eles encontram uma vela, um padrão, uma pequena mudança de momentum, algo que possam chamar de confirmação. Mas nunca foi confirmação. Foi uma escolha. Entre dezenas de sinais conflitantes, eles escolheram aquele que combinava com seu viés e ignoraram todo o resto. E é por isso que dois traders podem olhar para o mesmo gráfico nos mesmos períodos de tempo, com o mesmo preço, e fazer operações completamente opostas, ambos acreditando que estão seguindo uma confirmação. Porque sem regras, confirmação não é real. É apenas uma preferência disfarçada de análise. E uma vez que o trader começa a confiar nesse processo, toda a operação parece justificada, até mesmo as erradas. E é aí que o dano já está feito antes mesmo da operação existir. Antes de continuarmos, tire um segundo para curtir este vídeo e se inscrever para mais conteúdos como este. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me permite continuar expondo esse tipo de estrutura para você. Quando o trader chega ao ponto de entrada, o resultado já foi decidido estruturalmente, não pela própria entrada, mas pela ausência de uma direção definida. Porque quando a direção não está clara, todo sinal em um time frame menor se torna uma armadilha. É por isso que tantas operações parecem perfeitas e ainda assim falham. A entrada é limpa, o risco está controlado, a lógica faz sentido, mas a operação foi construída sobre uma base que nunca foi confirmada.
Não há nenhuma regra dizendo que esta é a única direção permitida, então o trader acaba executando precisão no ambiente errado. E precisão na direção errada não é habilidade. É apenas uma forma mais eficiente de perder. É por isso que as perdas parecem confusas, porque o trader fez tudo certo exceto a única coisa que realmente decide o resultado. A direção nunca foi definida, e sem isso, toda entrada é apenas um erro bem estruturado esperando para acontecer. E ainda assim, a indústria continua ensinando isso como se fosse uma solução. Comece pelo time frame maior, depois refine sua entrada no time frame menor. Parece algo que traders inteligentes fazem, mas falta uma peça fundamental. Ninguém define o que direção realmente significa. Sem regra, sem condição, sem imposição. Então o trader fica encarregado de decidir o que conta como alta ou baixa em cada time frame. Um trader vê topos mais altos, outro vê resistência, um chama de continuação, outro chama de exaustão. Mesmo gráfico, conclusões diferentes, e esse é o defeito escondido dentro da análise de cima para baixo. Ela te dá um processo sem te dar um padrão. Então, ao invés de remover a subjetividade, ela a espalha por vários time frames. Agora você não está chutando em um gráfico, está chutando em 3. Tudo isso parece análise, mas nada disso é aplicado de fato. E sem aplicação não há consistência. Sem consistência, não há vantagem. Então os traders continuam repetindo o mesmo ciclo, refinando, ajustando, aprendendo mais conceitos, achando que estão chegando mais perto, quando na verdade só estão ficando melhores em explicar por que perderam. Os time frames não existem para confirmar sua ideia, eles existem para definir o seu papel. Cada time frame tem uma responsabilidade específica, não uma opinião ou interpretação, mas uma função. O time frame maior não sugere a direção, ele a decide. O time frame de execução não confirma um viés, ele opera dentro da permissão. E o time frame menor não está ali para criar oportunidades, ele só existe para refinar o que já está permitido. Quando você entende isso, a necessidade de concordância desaparece porque você não está mais pedindo para vários gráficos dizerem o que fazer. Você está atribuindo a cada um uma função e garantindo que ela seja cumprida. Se o time frame maior não definiu a direção, não há nada a ser executado. Se o time frame de execução não está posicionado, não há nada a ser refinado. E se não há permissão, não há opressão. Isso elimina o conflito, a necessidade de interpretar e remove a ilusão de confirmação. Porque agora os time frames não são mais múltiplas opiniões. Eles são uma sequência estruturada e uma vez que a sequência é quebrada, a operação não existe. Em vez de pedir que vários time frames entrem em acordo, você atribui a cada um papel fixo e o faz cumprir. O time frame maior define a direção com regras. Se a direção não estiver claramente definida, não há nada a fazer, o que elimina a confusão de que falamos anteriormente. O time frame de execução só opera dentro dessa direção, então o conflito entre gráficos desaparece porque os time frames menores não podem mais contradizer o maior. E o time frame menor não é usado para buscar ideias, apenas para refinar o que já está permitido, o que elimina a necessidade de buscar confirmação ou encontrar algo que funcione. Agora, os problemas que discutimos começam a desaparecer. Não há mais narrativas conflitantes entre os time frames. Não há mais escolha de sinais que combinem com o seu viés. Não há mais entradas limpas falhando sem motivo. Porque a direção é decidida primeiro, e tudo o mais segue a partir dela. Quando a direção está definida, a execução se torna simples. Quando a execução é restrita, os erros se tornam limitados. E quando o processo é seguido à risca, os resultados deixam de parecer aleatórios. Você não está mais tentando descobrir o que o mercado está fazendo. Você está seguindo uma sequência que ou permite uma operação ou a bloqueia. E se uma parte dessa sequência estiver faltando, a operação simplesmente não existe. Essa é a diferença. Não é mais análise, nem melhor confirmação, apenas uma estrutura que elimina exatamente os problemas que estavam causando as perdas desde o início. Confira este protocolo usando o link na descrição. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises estruturadas de trading que virão a seguir.